Olá, boa noite, bem-vindos à nossa meditação de domingo. Hoje é dia 24 de janeiro e eu gostaria de continuar com o nosso tema, que é o tema de todos os domingos aqui na Igreja Batista da Costa Basca, uma igreja francesa que é membro da Federação de Igrejas Evangélicas Batistas da França, des Églises Évangéliques Baptistes de France. Então, nosso tema é a vida, um longo rio tranquilo. É um tema que, inclusive, é utilizado num determinado filme francês. E eu gostaria de ler, então, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Duas coisas importantes aqui que Paulo vai nos falar, para mostrar que mesmo apesar de estar na prisão, de estar padecendo pelo Evangelho, ele não tem vergonha, não se envergonha do Evangelho, porque ele sabe em quem ele tem crido, é a primeira coisa. E a segunda, ele sabe que Jesus é fiel, poderoso e fiel para guardar o seu depósito até aquele grande dia. E muitos aqui traduzem, colocam D maiúsculo em dia, para falar do dia do Senhor. O Paulo está na prisão, e olha o que ele está dizendo nos versículos que precedem ao versículo 12. Portanto, não te envergonhes do evangelho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Ele está dizendo para Timóteo, não tenha vergonha do evangelho e nem tenha vergonha do fato de eu, Paulo, apóstolo Paulo, estar na prisão. Antes, participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. O poder de Deus vai te ajudar a participar das aflições do Evangelho, caso você tenha que passar por aflições. E Jesus já nos disse, no mundo tereis aflições. Então é certo que teremos aflições, e talvez estamos passando nesse exato momento por um tempo de aflição. Mas ele está dizendo para Timóteo, não se preocupe, porque o poder de Deus está aí à sua disposição. Como ele orou pela igreja em Efésios, ele também está dizendo aqui para que Timóteo possa atentar para o poder de Deus que está à sua disposição. Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então coloque no seu espírito essas 3 palavras, poder, propósito, graça. Esta é uma meditação de domingo, e as meditações sobre a graça são de segunda a sábado no nosso canal, mas percebo que ele está falando da graça, e a gente não tem como não falar da graça, mesmo quando a meditação não é sobre a graça, porque tudo é graça. Poder, propósito, graça. Paulo está dizendo para Timóteo. Não se envergonha, não tenha medo, porque Deus tem um poder tremendo à sua disposição, e porque ele tem um propósito para a sua vida, e ele vai dizer aqui que esse propósito é eterno, ele te deu uma graça. É por isso que Paulo está dizendo no verso 12, eu sei em quem eu tenho crido. O Cristo que nos deu poder, que tem um propósito para a minha vida e que nos deu a sua graça. Que nos foi dado em Cristo Jesus, olha só o que ele está dizendo, antes dos tempos dos séculos. Antes, depois desde a eternidade. Isso quer dizer que o chamado que Deus tem para você é um chamado eterno. Como ele já disse em Efésios capítulo 1, versos 3 e 4, Deus, agradeçamos ao Senhor nosso Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e antes da fundação do mundo nos escolheu em seu amor. Antes da fundação do mundo. E aqui ele está dizendo desde os tempos eternos. Desde os tempos eternos, Deus tem um poder, um propósito e tem graça para a sua vida. Então você pode confiar nesse Cristo. Mas esse propósito eterno, verso 10, foi manifestado agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. A manifestar aqui é possivelmente Apocalipse, que não quer dizer finais do tempo, que não quer dizer tragédia, quer dizer revelação. Pela revelação de Cristo Jesus, que nos foi dada agora, porque ele se mostrou, se revelou, veio até nós e nos mostrou o quê? Propósito, graça, poder. O poder, propósito e graça. E vindo aqui, ele aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção
pelo Evangelho. Corrupção é a deterioração, não sei se diz em português, é quando uma coisa se apodrece. Aqui nada apodrece, porque o Cristo aboliu a morte e trouxe luz e vida e incorrupção pelo Evangelho de Cristo. Luz, vida, incorrupção. Poder, propósito, graça, luz, vida, incorrupção. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. E ele diz, então, por cuja causa padeço também. Ele está na cadeia porque ele foi feito apóstolo. Ele está na cadeia porque ele foi feito pregador. A gente tem ouvido falar de muitos apóstolos aqui, né? Hoje em dia. Não creio que exista mais apóstolos como existiu o apóstolo Paulo. Mas será que esses apóstolos, esses pregadores estão dispostos? Será que eu mesmo estou disposto a ir à prisão por causa de Jesus? Padecer por causa do Evangelho? Todo mundo quer prosperidade. Agora, padecer pelo Evangelho a gente não quer. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não está dizendo posso todas as coisas porque eu sou um doutor, um apóstolo, que eu sou um missionário, um pastor, sou um bispo, sou maravilhoso. Não, posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Interessante que tanto Efésios como 2 Timóteo foram escritos de uma prisão. E Filipenses numa primeira prisão e Timóteo na última, porque depois de Timóteo ele vai ser decapitado, segundo a história da igreja. Percebe então que Paulo, vários anos separam essas duas cartas, né? E ele está dizendo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Podemos tudo em Cristo que nos fortalece. E Romanos 1,16 nos diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou do gentio. Não me envergonho do Evangelho. Será que eu me envergonho do Evangelho? Paulo, quando diz isso aos romanos, ele ainda não está na prisão. Mas quando ele escreve Filipenses, quando ele escreve 2 Timóteo, ele está numa prisão. Não porque é um bandido, mas porque pregava o Evangelho. E mesmo assim, ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Não sei se você pensou num determinado texto do Antigo Testamento, mas o primeiro texto que vem à minha mente agora é quando Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Dizer, aleluia, glória a Deus, eu sei que o meu Redentor vive, quando você está de férias em Cabo Frio, à beira da praia, é uma coisa. Agora, quando você está na prisão, é outra. Não é mesmo? De dizer o que Paulo está dizendo aqui quando ele está sofrendo é muito diferente de dizer quando eu estou passeando nos Pirineus, aqui onde eu moro, ou à beira-mar aqui na Costa Basca. Ou seja, é no momento de perseguição, de dificuldade, que a gente pode dizer, eu sei em quem eu tenho crido. E ele está terminando dizendo, e eu sei que ele é fiel, poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, e possivelmente dia com D maiúsculo, ou seja, o dia do Senhor. Você tem medo de ficar para trás? Você crê que você vai perder a salvação? Isso é coisa do diabo. O amor de Deus lança fora todo medo. Quem é que vai fazer com que você chegue lá? Não é você pelo seu esforço. É você pela sua confiança, mas é Deus pelo seu poder. É o Senhor quem vai fazer que você chegue. Não tenha medo de ficar para trás, porque Cristo vai te ajudar a chegar. Ele diz, eu estou certo de que Ele é poderoso. Quando você pensa que você vai cair, que vai ficar para trás, que vai para o inferno, que não vai chegar no céu e que não sei o quê, é porque você está confiando em você mesmo. Confie em Jesus. Ele está dizendo, eu creio nele e eu creio que Ele é poderoso para me ajudar a chegar lá. E você vai chegar lá porque o Senhor é fiel. Que Deus te abençoe.